Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este Momento Querigma. Olha, o que eu vou descrever agora é algo que aconteceu comigo já algumas vezes. Eu entro num ambiente escuro, um quarto, por exemplo, e não acendo a luz porque estou com pressa ou porque tem alguém dormindo lá. E porque não acendi a luz, termino tropeçando em algum objeto e aí gasto mais tempo por causa disso, ou então, pior, acordo a pessoa que estava dormindo. Se isso já aconteceu com você também, você sabe a importância de acender uma luz em ambientes escuros. Acenda a luz é o nosso tema de hoje. Vamos orar? Nos colocamos, Senhor, em Tua presença para pedir que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento. Eu oro por este querido, esta querida que está acompanhando esse vídeo agora e peço que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação para compreender a Tua palavra e poder aplicá-la em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Eu pesquisei um pouco e descobri que a capacidade do olho humano está acima dos 576 megapixels. É muita coisa. Só para você ter uma ideia, a câmera de celular atualmente existente com a melhor capacidade alcança impressionantes 108 megapixels. E o laboratório de observação astronômica de melhor capacidade já construído pelo ser humano está no alto de uma montanha no Chile e ele possui uma câmera de 570 megapixels. Isso quer dizer que o nosso olho tem uma capacidade maior do que a câmera de observação astronômica melhor que existe hoje em dia. Por outro lado, se você está em um ambiente escuro, o teu olho não é suficientemente bom para evitar acidentes. Então, é melhor acender uma luz, nem que seja a lanterna do teu celular. Bom, eu citei esse exemplo para fazer uma introdução, como introdução ao texto base de hoje. Acompanhe a leitura do Salmo 119, versículo 115. Nós vamos apresentar na tela e você vai poder acompanhá-la. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha, ao contrário do que alguns possam pensar, nós não somos frutos do acaso. Nós somos criados para ter íntima comunhão com Deus, para andar na sua presença. E isso não tem nada a ver com religião, mas com finalidade. Como exemplo, você até pode pendurar um carro ou uma cadeira na parede, mas nenhum nem outro foram criados para essa finalidade. Então, quem criou, quem inventou o carro, quem criou, quem inventou a cadeira, não os fez pensando em estarem presos numa parede. Criou com uma finalidade. Nós fomos criados com essa finalidade, andar em íntima comunhão com Deus para conhecê-lo a cada dia. Pois bem, o pecado estragou o nosso corpo, alma e espírito e comprometeu completamente a nossa finalidade. Então, aquele que tinha sido criado para andar em íntima comunhão com Deus, por conta do pecado, passou a viver para si mesmo. Nesta atitude interior, comprometeu totalmente a sua finalidade e ficou mortalmente distante de Deus. Observe o que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos. Nós vamos ler Romanos 3,12 e você vai poder acompanhar aí na tela. Porque todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Em nossa vida e capacidade naturais, todos nós estamos extraviados e nos tornamos inúteis, incapazes de cumprir a nossa finalidade.
Por outro lado, a morte e a ressurreição de Jesus abriram um novo e vivo caminho que tornaram possível ao homem voltar a ter esta comunhão com Deus. Como nós falamos nos encontros anteriores, Jesus assumiu sobre si mesmo os nossos pecados e recebeu no nosso lugar a justa punição que cada um de nós merecia. Desde então, um homem e uma mulher podem se arrepender dos seus pecados e podem entregar a sua vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus, como sabemos, não é um ato religioso ou de mudança de religião. Trata-se de uma mudança de postura diante da vida. Eu abro mão do controle, do governo, da direção da minha vida e entrego esse controle a Jesus para aprender a obedecê-lo e a viver para Ele. Quando alguém toma essa decisão, Deus realiza um milagre no interior dessa pessoa. Aquela pessoa que antes ignorava a vontade de Deus, ou, no máximo, considerava isso como parte do seu departamento religioso, agora passa a ter vontade de conhecer a vontade de Deus para aprender e praticá-la. Mas esse milagre realizado por Deus acontece no espírito do homem, no interior do homem, no seu espírito, que estava morto e torna a ter vida. Mas a alma do homem, que quer dizer pensamentos, emoções e vontade, ainda necessita ser renovada. Paulo escreveu sobre isso, sobre esse tema, em algumas de suas cartas. Nós vamos ler o texto que está na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Acompanhe a leitura na tela. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, essa carta foi endereçada a discípulos, ou seja, pessoas que já tinham entregue a vida a Jesus e que, por conta disso, como consequência, tinham recebido em seu interior, em seu espírito, o milagre de Deus. Já tinham experimentado isso. Apesar desta realidade conhecida por Paulo, ele faz para aquelas pessoas, para aqueles discípulos, 3 afirmações fortes. E eu gostaria que você pudesse acompanhar aí na tela. Em primeiro lugar, Paulo afirma que os padrões desse mundo não correspondem à vontade de Deus. Ele, escrevendo, disse: não vivam conforme os padrões desse mundo. Queridos, não importa se esse padrão, ou qualquer que seja o padrão, é aceito, é seguido, recebe concordância de muita gente, da mídia, não interessa. Os padrões do mundo não estão de acordo com a vontade de Deus. A segunda afirmação de Paulo para aqueles irmãos é a seguinte: os padrões que temos dentro de nós, aquilo que fomos estabelecendo como certo ou errado pela nossa experiência de vida natural, aquilo que aprendemos com nossos pais, nossos familiares, aquilo que fomos experimentando à medida que fomos vivendo no trabalho, que fomos vivendo na escola, na convivência com outras pessoas e foram consolidando como padrões morais para nós, esses padrões provavelmente também não estão de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, ou pelo menos não estão de acordo totalmente com a vontade de Deus. A terceira afirmação de Paulo é esta: necessitamos de uma renovação de mente. Em outras palavras, todos necessitamos aprender de Deus novos conceitos e novos valores para praticarmos, para sermos transformados à medida em que praticamos e então experimentarmos uma nova forma de viver. Muito bem,
O texto diz que nós aprenderemos de Deus. Mas como iremos participar desse aprendizado? Como aprenderemos? A verdade é que Deus não nos quer no escuro, tateando no escuro em busca do caminho, como eu e provavelmente você quando entra num ambiente escuro. Deus não tem esse caminho para nós. Ele tem algo seguro. Nesse momento, então, eu quero voltar a falar sobre o texto inicial, aquele que lemos em Salmos 119 e 115, à luz daquilo que já conversamos até agora e de algumas outras informações que eu vou trazer para você. Acompanha novamente a leitura. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Observe, eu agora destaquei duas palavras no texto, lâmpada e luz. O salmista destaca estas duas. Agora veja que interessante, acompanhando as explicações aí na tela. A palavra lâmpada, traduzida em português por lâmpada, no original hebraico, ela é nir ou neir e significa candeia, lanterna, um objeto que a gente usa para iluminar à noite, ambientes escuros. Já a palavra traduzida em português como luz é no hebraico or. Talvez não seja essa a pronúncia, mas se escreve como está na tela, OWR, e significa luz do dia, luz do sol. Portanto, o salmista está afirmando que a palavra de Deus se tornou para ele lâmpada para os seus pés, ou seja, guia para dias difíceis, guia para dias escuros, guia onde as coisas não estão muito claras, mas também luz para os seus caminhos, ou seja, guia também quando os dias não estão tão difíceis, quando até podem ser tranquilos, lâmpada para os pés e luz para o caminho, guia para dias difíceis e guia para dias não tão difíceis. Ora, esta afirmação está totalmente em linha com outros textos da Palavra de Deus que você vai poder acompanhar agora na sua tela. O primeiro deles é uma afirmação de Jesus registrada no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 31 e 32. Jesus disse: "Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará." Jesus falou isso para pessoas que tinham acabado de ouvi-lo pregar, ministrar e que acreditaram no que ele estava dizendo. E ele diz para essas pessoas: "Se vocês permanecerem nestas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos." O outro texto foi escrito por Tiago em sua carta e está no capítulo 1, versículo 21, na última parte do versículo 21. E diz: "Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los." E o último texto está também no Salmo 119, versículo 11, onde está escrito: "Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti." Portanto, para que haja renovação da nossa mente e transformação das nossas vidas, é necessário investir tempo na Palavra de Deus. Como podemos fazer isso de maneira que produza os frutos que Deus deseja que sejam produzidos em nós? Bem, irmãos, eu creio que os textos que acabamos de ler nos falam de uma sequência de ações e atitudes que, quando praticadas, produzem esses frutos em nossas vidas. Quais são essas ações? Acompanha na tua tela. Em primeiro, ler a Bíblia com calma e procurar entender o que está sendo lido. Segundo, acolher com mansidão o que leu, como escreveu Tiago, ou seja, meditar. Questões como isso afeta a minha vida? O que deve mudar? O que deve ser reforçado? Você pode até anotar o que Deus te falar ao coração. Terceiro, orar sobre estas questões, pedindo a Deus capacitação e sabedoria para colocá-las em práticas. É necessário a gente orar, amados, porque nós não temos a capacidade de transformação. Na Bíblia está escrito que Deus opera em nós o querer e o realizar.
Ele compartilha conosco o seu querer. E quando nós levamos esse querer aos seus pés em oração, Ele nos capacita a realizar aquilo que Ele quer que seja realizado em nossas vidas. E quarto e último, permanecer na palavra, como afirmou Jesus. Isso quer dizer praticar e perseverar em praticar. A verdade é que nós vamos falhar algumas vezes. Mas quando isso acontecer, nós sempre podemos voltar aos pés de Jesus em arrependimento e oração, e Ele vai nos restaurar e nos guiar de volta à Sua palavra. Então, é isso que significa a renovação da mente. Quando fazemos isso e praticamos e colocamos em prática em nossas vidas, nós vamos permitindo que a palavra de Deus se torne lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Portanto, não anda por aí tropeçando na vida. Acenda a luz. Você diz amém? Se Deus permitir, a gente se encontra no próximo encontro querigma. Até lá, pensa nisso.